E essa investigação, ela vem sendo conduzida analisando 3 fatores. Então, a gente analisa o fator meio, o fator humano e o fator máquina. E a gente vai estabelecendo algumas premissas e, na medida que a gente vai descartando, a gente vai caminhando para a conclusão dos fatos. A gente pega, por exemplo, a análise do fator meio. O aeródromo de Caratinga ele só faz voo visual. Então, não se voa lá por instrumento. Não tem uma torre de controle que orienta os pilotos sobre como ele deve fazer a rampa de descida, a aproximação. Quem faz isso é o próprio piloto. Então, há uma frequência de rádio que os pilotos comunicam entre si e eles mesmos são os responsáveis por fazer ali a rampa de descida, a aproximação, enfim. Eles são os senhores ali, de fato, da aeronave. Pois bem, o que a gente já pode afirmar, mediante elementos informativos do inquérito de ordem subjetiva, então a gente fez oitiva de pilotos, é que no dia dos fatos, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual. Então, a gente já consegue descartar qualquer tipo de problema que impediu que o determinado piloto, né, ele tivesse obstruído a sua visão e, por conta disso, ele não viu a rede de transmissão. Então, a gente descarta isso. As condições eram favoráveis ao voo visual. A gente se questiona por que a rede ali, elas não estavam sinalizadas. O que a gente precisa distinguir, o que a Polícia Civil ela tem esse dever, é se havia faculdade de ter essa sinalização ou se havia obrigatoriedade de ter essa sinalização. Então, não havia obrigatoriedade daquela rede estar sinalizada. E por qual motivo não havia a obrigatoriedade? O aeródromo de Caratinga, todos os aeródromos, eles têm uma que a gente chama de zona de proteção. Nessa zona de proteção, há um documento emitido pelo DECEA, que faz o controle do espaço aéreo, que chama NOTAM. Esse documento, ele consta qualquer tipo de obstáculo que tiver dentro da zona de proteção do aeródromo. Então, dentro daquela circunferência de 3 quilômetros, todo obstáculo que tiver, aquilo vai estar no NOTAM. E compete ao piloto consultar esse NOTAM para quem vai, né, no caso que ele ia pousar em Caratinga. Essas torres, elas não estão no NOTAM. E até hoje não estão. O que se tem no NOTAM é no sentido de que, no leste do aeroporto, não é possível fazer a aproximação pelo lado leste, porque tem um morro. Então, em Caratinga, no aeródromo de Caratinga, obrigatoriamente, os pilotos devem fazer a aproximação pelo setor oeste. Mas por que as torres, então, não estavam no NOTAM? Porque elas estavam além da zona de proteção do aeródromo. Essas torres estão a 4.600 metros da cabeceira da pista. Então, só por esse motivo já não havia necessidade da sinalização. E aí a gente passa a analisar o fator humano. Um piloto, então a gente tem 2 depoimentos muito relevantes nos autos de 2 pilotos. Um piloto que havia decolado de Viçosa e iria pousar em Caratinga. Como o voo é visual e eles conversam entre si, esse piloto que vinha de Viçosa ouviu o piloto que se acidentou reportando que ele já estava vou falar um termo técnico aqui, né, que eles falam, que ele já estava na perna do vento da 02. O que significa isso?
ele fez a aproximação pelo setor correto, pelo setor oeste, e pegar a perna do vento, ele voa a favor do vento para fazer uma curva à esquerda, que chama perna base, para então entrar na reta final e pousar. O piloto que decolou de Viçosa, que a gente fez a oitiva dele nos autos, ele fala que ele escutou via rádio o piloto que se acidentou falar que ele já estava na perna do vento da 02, ou seja, ele já estava no procedimento para pouso. E quando ele fala, já estou na perna do vento da 02, estima-se, o padrão era que em 1 minuto, 1 minuto e meio, ele já deveria ter pousado. E como esse piloto de Viçosa, ele entendeu que a aeronave dele era menos potente do que a do piloto que se acidentou, ele não se preocupou muito, porque ele sabia que o outro piloto pousaria primeiro. Então, essa é uma informação muito relevante, porque a gente sabe que ele fez a aproximação pelo lado correto, e em menos de 1 minuto e meio ele já deveria ter pousado. E aí vem um segundo depoimento muito relevante que a gente conseguiu trazer, é que um piloto muito experiente, que estava lá no aeroporto, quando ele viu o avião fazendo o que a gente chama de controle de tráfego, se aproximando para fazer os procedimentos para pouso, ele foi para a cabeceira da pista para ver o pouso, para assistir o pouso. E aí ele percebeu de que a aeronave ela se afastou muito do local em que, do que o padrão de Caratinga recomenda. O padrão é que os pilotos eles peguem essa perna do vento e façam essa perna básica, essa curva à esquerda, dentro da área, dentro da zona de proteção do aeródromo. Só que o piloto ele se afastou. E se afastou de forma que ele, inclusive, no início, ele perdeu, esse piloto que nos relatou, ele perdeu, inclusive, o contato visual com a aeronave. Passado um tempo, ele vê a aeronave, de forma, aí sim, se alinhando na pista para fazer o pouso. E aí, ele não consegue enxergar os fios, e ele vê que, de fato, a aeronave se choca e ela cai. Então, é um depoimento muito importante para a Polícia Civil, esses dois dos pilotos, porque a gente sabe que até 1 minuto e meio não havia qualquer tipo de problema com a aeronave, ele não reportou nenhum tipo de problema. E que o piloto ele acabou saindo do padrão de pouso em Caratinga. É obrigatório fazer esse procedimento de perna básica, essa curva à esquerda, dentro da zona de proteção do aeródromo? É obrigatório? Não é obrigatório. Ainda nesse fator humano, né, lembrando que eu falo do fator meio humano e máquina, a Polícia Civil ela produziu elementos de ordem objetiva, provas objetivas, relevantes, para a gente descartar que o piloto, ele, por exemplo, que ele teve qualquer mal súbito, né? Que ele teve, por exemplo, que ele teve um infarto, que ele teve um AVC, enfim, que ele estava sob algum efeito de algum medicamento, de alguma droga. Então, tudo isso foi descartado. Porque o que a gente precisa entender é por que o piloto voava tão baixo naquele local. E aí, o que nos falta hoje para a gente concluir as investigações, e a Polícia Civil, assim, com muita responsabilidade, a gente quer apresentar a solução do caso de forma mais célere possível, mas com muita responsabilidade. Então, por precaução, a gente entende que a gente precisa descartar esse fator máquina, ou seja, que o motor, por algum motivo, apresentou algum problema que fizesse com que o piloto voasse tão baixo que ele se chocou ali naquela linha de transmissão. E esse laudo é onde que a minha fala lá no início. Embora as investigações da Polícia Civil com a CENIPA são investigações com objetivos distintos, elas se complementam.
Então, a gente aguarda hoje a elaboração dos laudos por parte do CENIPA, para que se a gente descartar, de fato, qualquer falha nos motores que fizesse com que a aeronave voasse tão baixo, aí a gente consegue caminhar para a conclusão de uma falha humana. Mas eu repito, trata-se de um acidente, né? Não é, ninguém quer aqui pontuar.